ótima derradeira semana do Advento para nós. Como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Porém, também quem está em casa, estão todos. Que bela liturgia. O anúncio do nascimento de Sansão, da tribo de Dan, na primeira leitura, e o Evangelho, o anúncio do nascimento de São João. Nós vamos tentar, na brevidade desse momento da liturgia da palavra, tentar trazer alguma coisa para a gente do Natal. Mas essa semana que está começando em dias úteis e vai terminar, eu vos anuncio uma grande alegria. Hoje nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo. Pastores dizendo isso em Belém. O que a gente pode tirar daqui? A primeira coisa que a gente aprendeu na nossa catequese é que a liturgia maior de uma semana é a dominical. Porque a hora mais importante da nossa semana foi a hora da missa de domingo. Eu não sei se você recorda da última frase do Evangelho de ontem. Você se recorda? O azul e branco que está colorindo o mundo. De quem ganhou, né? E lá do Evangelho de ontem. Última frase. O anjo aparece a São José. Olha que beleza, gente. Natal é um tempo que Deus visita a terra com os seus anjos antes de visitar-nos propriamente com o seu filho, que é Deus com ele. Ontem, um anjo visita São José quando ele está dormindo. São José está embaralhado na cabeça, nos pensamentos. Como pode aquela que está prometida a mim grávida e não é meu filho? O anjo diz a mesma coisa que Gabriel, o arcanjo, diz a Zacarias: não tenhas medo. E aí, a última frase de ontem diz assim, que São José acordou, fez conforme o anjo havia mandado, vírgula, e aí vem o verbo que eu queria muito que você guardasse para a sua vida espiritual. E aceitou. Repete aí no pensamento. Aceitar. José aceitou Nossa Senhora. Ele tinha rejeitado no pensamento. Não disse para ninguém, mas quando o mensageiro de Deus veio, ele aceita. Não era só aceitar Nossa Senhora, era aceitar um projeto de Deus, um sonho divino para a vida dele, e ele aceita. Em outras palavras, nós podemos, sem medo de errar e cometer um erro teológico, dizer que quando o arcanjo Gabriel aparece a Nossa Senhora e ela diz: faça-se em mim a tua vontade, a tua palavra. Quando São José acorda e diz ao anjo, sem pronunciar palavras, mas fazendo conforme ele tinha mandado e aceitando o projeto de Deus, nessa hora São José também disse, sem externar com palavras: eu aceito, faça-se em mim a vontade de Deus. Hoje, Gabriel arcanjo, São Gabriel trabalhou nessa semana, gente. E vai e vem, e convencer a gente é difícil. Havia naquele tempo o templo, que era o lugar mais sagrado para o povo judeu. Vamos olhar para a nossa paróquia de São Rafael. Ele era feito de, vou chamar de compartimentos, tipo um caracol. Só que havia um lugar fechado que ninguém entra, somente o sumo sacerdote e aquele que é escolhido para oferecer o incenso a Deus. Então ele vai sozinho. O povo todo tem acesso a vários lugares, mas agora esse lugar é privativo dele. Que belo que quando Jesus, na cruz, às 3 horas da tarde, o véu do templo se rasga. Aquilo que ninguém tinha acesso, uma música tão antiga da minha infância, o véu que separava já não separa mais.
porque ele rasgou o véu do templo, ele é o acesso direto ao Pai. E Zacarias era o sumo sacerdote daquele tempo, e ele foi lá oferecer um incenso, todo mundo do lado de fora, e aí o texto diz que Zacarias demorou. Todo mundo ficou preocupado, será que está acontecendo alguma coisa? Na verdade, era uma visita celestial a Zacarias. E Gabriel, no primeiro momento, ele nem se apresenta, ele diz que era um anjo, né? Começou a conversar, ele percebeu que era um anjo. No final, Zacarias, depois de ouvir uma promessa divina, ele foi confrontar a promessa de Deus com aquilo que ele tinha de matéria-prima. Ele era velho, idoso, a mulher dele, idosa e estéril, não tiveram filhos. Essa era a matéria-prima da vida deles dois. Era a verdade da família. E vem o anjo e diz: sua mulher será mãe daquele que vai preparar um povo bem disposto para o Messias chegar. O que é que Zacarias fez diante de um mensageiro de Deus? Quando o anjo aparecia, gente, quem tinha a compreensão da fé correta, era como se Deus estivesse visitando, porque é verdade. Zacarias faz a pergunta: como vou ter certeza disso? Como quem diz, me dá uma garantia. Me mostra antes que eu acredito depois. Deixa eu falar para você. Zacarias estava dentro do templo. Zacarias era um homem especial naquele momento, escolhido. Sabe o que isso significa? Homens e mulheres de fé precisam ter a sua fé cuidada, protegida e alimentada. Sabe por quê? A gente corre um sério risco de conhecer cada canto da paróquia, de conhecer cada detalhe da liturgia, de saber de tudo, de proclamar o evangelho sem um erro de conjugação verbal, e ainda assim está com a fé enfraquecida. Isso é para mim, é para você que está na igreja, não é para quem está fora. Zacarias era um homem íntimo e duvidou de Deus. O anjo olhou para ele. Eu acho que Gabriel aumentou o tom da voz, porque nessa hora ele diz assim: eu sou Gabriel, viu? Para ele ter certeza que ele era um mensageiro escolhido só pra... sabe aquele office boy antigamente, década de 80, que existia isso, né? Era aquele menino, você tinha confiança de dar o dinheiro para ele, era só aquela pessoa para ir no banco às 10, 11 para pagar. São Gabriel era aquele que nosso Senhor confiou para tratar de um assunto: a vinda de Jesus, o seu nascimento. Ele anunciou a Nossa Senhora, ele foi a Zacarias. Gabriel eleva o tom e diz assim: eu sou Gabriel, viu? Porque você duvidou, tu vai ficar mudo. Lembra, Padre Alberto pode me corrigir, segundo ou terceiro domingo da Páscoa, Jesus aparece, Tomé não está. Aí Jesus aparece, Tomé está. Segundo, né? Segundo. Aí Jesus: toca aqui, Tomé. Tu não falou que queria tocar? Toca aqui. Mas sabe qual é a última frase de Jesus para Tomé? Não sejas incrédulo, mas um homem de fé. Gente, incredulidade não é doença de quem está fora da igreja. Incredulidade é doença de quem está, como Tomé, como Zacarias, como eu e você. A gente precisa cuidar da nossa fé, porque diante da matéria-prima que a gente tem, a gente pode duvidar. A gente pode ficar preso àquilo que é o nosso. O nosso é idoso, idosa, estéril e não vai ter filho. Ponto final. Só que quando Deus quer agir, Ele não se serve da nossa matéria apenas, porque Ele pode fazer, é o único que pode criar do nada. E aí, Zacarias fica mudo e sai fazendo mímica. Imagina, como dizem os nossos adolescentes, o mico, quando ele sai diante de Deus no Santo dos Santos, porque não acreditou em Deus. Vamos voltar a São José. Aceitar sem fazer pergunta ou ser incrédulo. E muitas das vezes
atrapalhar os projetos de Deus para a gente. O mais belo é que nosso Deus não revogou o seu plano para Zacarias e para Isabel, como não revoga os nossos, mas a gente vive dando trabalho para ele. Nessa noite, eu e você somos chamados, aquele verbo depois da vírgula do evangelho de ontem, aceitou. Nós cariocas temos uma frase que ela é perversa quando o assunto é aceitar, que parece que é castigo. Você já ouviu ou já disse para alguém? Aceita que dói menos. Que parece que aceitar é uma punição. Não, mas como é que eu vou abrir mão do que é meu para algo que eu não tenho nem garantia? Aceita que dói menos. No evangelho, na fé, isso não se aplica a aceitar os planos de Deus, mesmo quando a gente não entende, somente à luz da fé. Zacarias preferiu duvidar. A pergunta de Zacarias era uma incredulidade, uma ausência de confiança, um fraquejo na fé. Queridos, quem aqui dentro, inclusive eu e o padre, nunca fraquejamos na nossa fé? Mas por isso a gente vem para a igreja, para nos alimentar, para não deixar esse fraquejar ser uma rotina, ser uma constante. Já já a gente se levanta, perdão meu Deus, aumenta a minha fé. Eu creio que eu e você possamos sair daqui pedindo ao Senhor. Olha, Senhor, eu canso de pedir, tem alguns nomes e o padre está orando por eles, e nós também. Saúde, Senhor, eu te peço por saúde. Senhor, eu estou te pedindo por conversão. Senhor, eu tenho tantas súplicas para fazer. Pede hoje, Senhor, trata da minha fé. Eu não quero ser como Zacarias, eu quero ser como São José. E eu concluo, não é por esse o motivo que eu estou aqui, evidentemente, mas é um deles. Hoje o nosso filho faz 18 anos que ele foi batizado no dia 19 de dezembro de 2004, numa igrejinha no centro da cidade. Mas antes dele ser batizado, lá em casa, chegou um resultado de exame definitivo. Você e sua esposa nunca serão pais. E nós nunca fomos pais biológicos. Pedro chegou lá em casa com 5 meses. Sabe o que isso significa? Na nossa matéria-prima, Deus sempre trabalha ela. A diferença é, como vai se fazer isso? Porque eu não sei, Senhor. Uma coisa é a dúvida, uma coisa é a falta de fé. Lá atrás, a gente tinha a esperança, a oração e a confiança de que os caminhos de Deus a gente precisa aceitar. Não adianta se rebelar. Se para uns é tão fácil e até mesmo irresponsável em alguns momentos, para nós simplesmente foi impossível. Mas eu posso lhe dizer com todas as letras lá em casa, este infeliz clamou a Deus e foi ouvido. A nossa felicidade é semelhante à de qualquer outro pai, à de qualquer outra mãe. Ouso dizer que até um pouco mais, porque é a minha casa. Se fosse na sua, eu diria que era na sua. E a você que está aqui celebrando a saudade, o que fazer? Vírgula. Aceite os desígnios de Deus, as permissões de Deus. Aceite. O que fazer numa hora como essa? É estar perto de Deus, trabalha a minha fé, meu Deus, porque eu não compreendo, eu não tenho forças, eu só consigo ver até o dia em que o corpo desce à sepultura, eu não tenho acesso a outra visão, e por não ter acesso a essa visão, o meu coração para na minha matéria-prima. A minha matéria-prima é: o sofá está vazio, a cama não tem ninguém, o quarto ficou vazio. Senhor, é dolorido, e é mesmo. A saudade não pede licença, a saudade não conhece maçaneta, ela chega entrando e ferindo. Zacarias, num momento como esse, talvez se rebelasse. São José aceitou os desígnios de Deus, que não é fácil, viu? Tenho plena consciência disso. Nossa Senhora, nosso padroeiro, nos ajude para esses dias que estão sendo conclusivos do nosso advento. Se Deus permitir, sábado essa coroa sai, para não voltar mais, porque ela já fez o que tinha que fazer, nos iluminar, nos apontar que o sol da justiça está nascendo na liturgia e pode mais uma vez nascer no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.